Olá, eu sou o professor Alexandro Bilar, um dos organizadores da primeira mostra científica virtual do grupo de pesquisa Fitomorfologia Funcional e Interações Antrópicas, FITANTROP, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, liderado pela também organizadora do evento, professora Rejane Pimentel. Hoje, 28 de abril, é o Dia Nacional da Caatinga. A Caatinga é um bioma que apresenta grande biodiversidade e que está presente em vários estados, né, incluindo os do Nordeste e parte de Minas Gerais, abrangendo cerca de 11% no território nacional. 10 espécies de mamíferos, abelhas, anfíbios, répteis formam, né, esse bioma, fazem parte desse bioma, e sua vegetação é constituída por centenas de espécies endêmicas, pertencentes a várias famílias, entre lenhosas, herbáceas, cactáceas, bromeliáceas. Então, a cobertura vegetal desse bioma é de grande importância, pois tem grande riqueza de espécies e ela possui em especial aqui para a região semiárida, onde moro, já que eu resido aqui em Serra Talhada, enquanto professor da unidade acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A vegetação de Caatinga ela tem a capacidade de dar chuvas e reservar nas chamadas nos mananciais subterrâneos, né, nas reservas hídricas subterrâneas. Isso ajuda a manter nascentes, córregos e rios e poços utilizados pelas populações locais. Então, a vegetação de Caatinga também tem grande importância para o sequestro de carbono, redução do efeito estufa e aquecimento global, além de auxiliar na manutenção dos padrões climáticos nos âmbitos regional e global. É importante preservar a vegetação da Caatinga e nesta data tão especial, Dia Nacional da Caatinga, damos abertura a esse evento, agradecendo desde já a todos que ajudaram para a sua realização, entre os autores, entre avaliadores dos resumos submetidos, todos que direto ou indiretamente contribuíram para a execução exitosa desse momento importante. Primeira mostra científica virtual do grupo de pesquisa Fitantrop UFRPE. Olá, meu nome é Nara Menezes Gomes Assis e vou apresentar o resumo intitulado A atuação das organizações na preservação da Caatinga. A Caatinga é um bioma encontrado unicamente no Brasil, com extensão correspondente a 70% do território nordestino e aproximadamente 10% do espaço territorial brasileiro. Possui biodiversidade com variedade de vegetações, porém é um bioma pouco valorizado. Visando contribuir para a conservação da Caatinga, as organizações podem desenvolver ações nesse sentido. O presente estudo objetiva identificar organizações que possuam algum tipo de ação voltada para a conservação da Caatinga. Trata-se de uma pesquisa exploratória de análise qualitativa conduzida por pesquisa bibliográfica. Os resultados parciais obtidos foram que a Agroindústrias do Vale do São Francisco possui projeto voltado para o cultivo de mudas de flora nativa da Caatinga. Há também a Associação Caatinga, cujo propósito é valorizar e preservar o referido bioma. Vale salientar a atuação de discentes e docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que elaboraram uma proposta de política pública para a recuperação da Caatinga. Ademais, outra organização que tem atuado nesse sentido é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centros de pesquisa têm feito parcerias com instituições e desenvolvido projetos que envolvem zoneamento agroecológico, manejo de áreas invadidas por algarobas, estudos florísticos e socioecológicos da vegetação ribeirinha, aperfeiçoamento e disseminação de alternativas tecnológicas para a descontaminação de recursos hídricos, estudos de processos de recuperação de áreas degradadas por salinização e mineração, a plantação de espécies nativas com o intuito de possibilitar a reabilitação econômica e ecológica da região e ao manejo e estruturação do banco de sementes de espécies frutíferas nativas. Como desfecho dos resultados,
tem-se um mapeamento das organizações visando observar se há maioria ou minoria atuando com o propósito de conservar a caatinga. Conclui-se que o objetivo proposto foi alcançado. Embora a atuação das referidas organizações possa contribuir como paliativo para reduzir a degradação da caatinga, uma alternativa voltada à preservação está na operacionalização de uma política pública destinada à preservação deste bioma. É necessária a atuação intensiva do Estado no intuito de ofertar apoio às famílias que dependem da caatinga para sobreviver e que frequentemente a exploram inadequadamente. Também é necessário educar e conscientizar as pessoas, sobretudo as que convivem diariamente com esse tipo de bioma. Assim, é possível atacar a raiz do problema. Para tanto, as organizações de ensino, em todos os níveis, devem inserir a educação ambiental na matriz curricular. As instituições de ensino e pesquisa também podem auxiliar na elaboração e execução de projetos de educação ambiental nas comunidades. Obrigada! Olá, meu nome é Nara Menezes Gomes Assis e vou apresentar o resumo intitulado A Atuação das Organizações na Preservação da Caatinga. A Caatinga é um bioma encontrado unicamente no Brasil, com extensão correspondente a 70% do território nordestino e aproximadamente 10% do espaço territorial brasileiro. Possui biodiversidade com variedade de vegetações, porém é um bioma pouco valorizado. Visando contribuir para a conservação da Caatinga, as organizações podem desenvolver ações nesse sentido. O presente estudo objetiva identificar organizações que possuam algum tipo de ação voltada para a conservação da caatinga. Trata-se de uma pesquisa exploratória de análise qualitativa conduzida por pesquisa bibliográfica. Os resultados parciais obtidos foram que a Agroindústrias do Vale do São Francisco possui projeto voltado para o cultivo de mudas de flora nativa da caatinga. Há também a Associação Caatinga, cujo propósito é valorizar e preservar o referido bioma. Vale salientar a atuação de discentes e docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que elaboraram proposta de política pública para a recuperação da caatinga. Ademais, outra organização que tem atuado nesse sentido é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centros de pesquisa têm feito parcerias com instituições e desenvolvido projetos que envolvem zoneamento agroecológico, manejo de áreas invadidas por algarobas, estudos florísticos e socioecológicos da vegetação ribeirinha, aperfeiçoamento e disseminação de alternativas tecnológicas para a descontaminação de recursos hídricos, estudos de processos de recuperação de áreas degradadas por salinização e mineração, a plantação de espécies nativas com o intuito de possibilitar a reabilitação econômica e ecológica da região e ao manejo e estruturação do banco de sementes de espécies frutíferas nativas. Como desfecho dos resultados, tem-se um mapeamento das organizações visando observar se há maioria ou minoria atuando com o propósito de conservar a caatinga. Conclui-se que o objetivo proposto foi alcançado. Embora a atuação das referidas organizações possa contribuir como paliativo para reduzir a degradação da caatinga, uma alternativa voltada à preservação está na operacionalização de uma política pública destinada à preservação deste bioma. É necessária a atuação intensiva do Estado no intuito de ofertar apoio às famílias que dependem da caatinga para sobreviver e que frequentemente a exploram inadequadamente. Também é necessário educar e conscientizar as pessoas, sobretudo as que convivem diariamente com esse tipo de bioma. Assim, é possível atacar a raiz do problema. Para tanto, as organizações de ensino, em todos os níveis, devem inserir a educação ambiental na matriz curricular. As instituições de ensino e pesquisa também podem auxiliar na elaboração e execução de projetos de educação ambiental nas comunidades. Obrigada! Olá, meu nome é Gustavo Sena, sou estudante do curso de Bacharelado em Administração da UFRPE-UAST. Irei participar do grupo temático 1, Organizações e Meio Ambiente, cujo tema do resumo foi a importância das políticas públicas no âmbito do bioma Caatinga. Esse resumo foi elaborado juntamente com as estudantes Joyce Gabriela e Sheila Milena, do curso de Bacharelado em Administração. Introdução. A preservação ambiental é essencial para a vida e biodiversidade. Atualmente, o desafio é como conservar os recursos naturais, visto que através dos anos a degradação da natureza está cada vez maior. Assim, foi elaborada a Lei nº 6.938, onde no artigo 2º descreve a Política Nacional do Meio Ambiente, objetivando assegurar a preservação ambiental, gerar condições de desenvolvimento socioeconômico, atingir interesses da segurança nacional e colaborar com a proteção da vida humana. Além disso, existem organizações atuando na preservação ambiental, como faz a Associação Caatinga, promovendo conservação do bioma Caatinga para garantir a permanência de todas as suas formas de vida. Um dos pontos de sua atuação é a articulação de políticas públicas ambientais. As políticas públicas são importantes por garantirem direitos previstos na Constituição,
assim como o bem-estar social. Os governos utilizam as políticas públicas para atingirem resultados satisfatórios em vários âmbitos, como saúde, educação, meio ambiente, assistência social, transporte e segurança. Ou seja, ela contempla a qualidade de vida como um todo. Objetivo: apontar a importância das políticas públicas para a preservação do bioma caatinga na região Nordeste brasileira. Procedimentos metodológicos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória. Para tal, utilizou-se termos de busca como políticas públicas, meio ambiente e caatinga. A pesquisa foi realizada nas plataformas Cielo e Google Acadêmico, onde foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2010 a 2021. Resultados: os dados obtidos apontaram que a caatinga e a agricultura familiar estão sobrepostas em suas demandas. Sendo assim, para implantar políticas públicas de maneira eficaz na recuperação do bioma caatinga, a agricultura familiar precisa auxiliar nesse processo de melhoria. Porém, é necessário desenvolver um conjunto de medidas para ajudar nesse processo, como dessalinização da água, métodos para captação de água da chuva e armazenamento adequado para reuso. Logo, propõe-se duas políticas públicas: defesa da caatinga e o Plano de Ação Ecotec, Tecnologias Ecológicas de Convivência na Caatinga. A primeira avalia subsídios para agricultores atuarem na recuperação do bioma, e a segunda irá fomentar sistemas produtivos para a complementação da renda familiar, consequentemente atuando na conservação dos recursos naturais. Conclusão: vários fatores podem ser analisados para a criação de políticas públicas que ajudem a preservação do bioma caatinga. Isso vai variar bastante entre cada região, mas por essas localidades terem parte do mesmo bioma, as ações podem ser adaptadas e utilizadas de maneira efetiva na maioria delas. Dessa forma, a implantação das políticas públicas a longo prazo acarretarão em resultados positivos em escala ambiental e socioeconômica. Nosso resumo, feito por Jéssica Alves, Eligiano Vieira e Hernandes Maia Rocha, quem vos fala, traz à tona a questão da arborização na área urbana com aplicação na cidade de Betânia, no estado de Pernambuco. Falando brevemente sobre a arborização e planejamento urbano, é falar sobre a implementação, a aplicação de áreas verdes na cidade, árvores na cidade, trazendo não só beleza, mas principalmente uma melhoria da qualidade de vida para a população local. E o objetivo do nosso resumo é verificar se a implementação de algumas políticas públicas de arborização na área urbana na cidade de Betânia poderiam trazer benefícios para a melhoria de qualidade de vida da população e uma redução de gases poluentes. E realizou-se uma pesquisa exploratória e um levantamento bibliográfico sobre a qualidade do ar na cidade, com o intuito de observar se a implementação de um planejamento urbano da aplicação de arborização na cidade poderiam trazer benefícios para a qualidade de vida da população. Notou-se com isso que, apesar da qualidade do ar estar entre média e boa na cidade, há a presença de alguns poluentes preocupantes, já que a exposição a esses poluentes, por mais que seja em pequenas quantidades no longo prazo, pode gerar algumas consequências irreversíveis à saúde. Vistos esses problemas existentes, nota-se que é necessária a implementação de algumas políticas públicas relacionadas à arborização que possam ajudar a minimizar ou até evitar problemas futuros relacionados à saúde. E a implementação dessas políticas públicas, desse planejamento urbano relacionado à arborização, visa principalmente uma melhoria do bem-estar populacional, mas que esteja dentro do orçamento do governo local. Pode-se inferir com essas problemáticas que a opção mais viável, nos moldes administrativos da cidade, seria a adoção de uma política pública ambiental que proponha a criação de um plano de arborização, pois além de ser essencial a qualquer planejamento urbano, traz benefícios importantíssimos, como sombra, a purificação do ar, filtrar as partículas sólidas em suspensão provenientes de agentes poluidores, entre outros, assim como ser comprovado cientificamente que bairros arborizados possuem a temperatura inferior a bairros não arborizados, cumprindo assim a sua função de eficácia, por estar concretizado o seu principal propósito, que é a melhoria da qualidade do ar e a da vida na cidade. Levando em consideração a economicidade, nota-se que há a valorização econômica das propriedades ao entorno. Olá, meu nome é Roniele Mirti e eu vou apresentar o trabalho intitulado Dê Certo, o novo jeito de pensar o couro. Tendo em vista os problemas ambientais causados pela produção do couro animal e de outros tipos de couro sintético, o presente estudo tem o objetivo de apresentar um novo tipo de couro orgânico, feito à base do cacto nopal, conhecido como fio da Índia, de nome Dê Certo.
O deserto é um tipo de couro parcialmente biodegradável, sustentável e ecologicamente correto, que foi desenvolvido por dois mexicanos, Adria e Marte. Ele é produzido a partir de um material à base de cacto e pode ser de qualquer textura, espessura e cor. Na plantação não se usa irrigação, apenas a água da chuva. Não é feito uso de herbicidas nem pesticidas. A plantação pode absorver 500 vezes mais a quantidade de carbono que é produzido na produção. Na colheita, somente as folhas das plantas são cortadas sem danificar a base do cacto, o que permite uma nova colheita a cada 6 meses e uma vida útil de planta de 8 anos. Comparado aos outros tipos de couro, ele emite menos gases de estufa e tem um menor impacto na eutrofização. Graças à sua forte ligação molecular, o deserto oferece alta resistência à abrasão, fricção, rasgo, tração e tem grande durabilidade. Tendo em vista suas características, ele é uma alternativa sustentável e ecologicamente correta frente ao couro animal e outros materiais sintéticos, além de poder ser usado na produção de móveis, acessórios, roupas e estofamento de automóveis. Olá, meu nome é Carlos Albério do Nascimento Lima e nesse resumo nós vamos abordar o seguinte tema: gestão ambiental e responsabilidade socioambiental como diferencial competitivo nas organizações. Cada vez mais importante e debatida no meio empresarial, a gestão ambiental trata da implementação de políticas ambientais nas empresas e traz a premissa de cuidar, poupar e preservar o meio ambiente para proporcionar uma vida mais saudável e sustentável para as gerações atuais e futuras. Manter-se competitivo sempre foi um dos grandes desafios enfrentados pelas organizações. Diante disso, é imprescindível que as organizações desenvolvam características marcantes e a gestão ambiental tornou-se uma ferramenta de modernização e competitividade, podendo ser implantadas em empresas que buscam diferencial no mercado, contribuindo também com o cumprimento de suas responsabilidades socioambientais. Analisar como a implantação da gestão ambiental pode contribuir com a geração de vantagem competitiva dentro das organizações, demonstrando como a mesma é essencial no ambiente corporativo para garantir um mundo mais sustentável, cumprindo com a responsabilidade socioambiental das empresas. Realizou-se um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e exploratório através de sites e da plataforma Cielo, utilizando termos de busca como gestão ambiental e responsabilidade socioambiental como diferencial competitivo, filtrando o levantamento por artigos publicados no intervalo de 11 anos, entre 2010 a 2020. Foram analisados cerca de 6 artigos com destaques para: primeiro, estratégias de gestão ambiental e seus fatores determinantes, uma análise institucional; segundo, integração de ações na gestão sustentável; e terceiro, gestão ambiental e interesses corporativos, imagem ambiental ou novas relações com o ambiente. Pode-se constatar que a gestão ambiental e responsabilidade socioambiental são muito utilizadas por empresas que querem se destacar no mercado, tornando-se um fator de diferenciação e uma estratégia de marketing para aumentar a competitividade das organizações. Com essa ideia de unir preservação ambiental e lucro, as empresas buscam adotar medidas ambientalmente responsáveis, tendo também outros objetivos além da diferenciação, como a redução de custos, a otimização de processos, dentre vários outros. Quando bem conduzidas, essas ações sociais garantem visibilidade, aceitação e potencialidade às empresas. Com isso, consumidores, investidores, fornecedores passam a buscar preferencialmente as empresas que prezam pela sustentabilidade. Diante do exposto, conclui-se que a gestão ambiental tem grande importância para as empresas, não apenas como um fator gerador de competitividade, mas também pelo impacto social que as mesmas têm. A responsabilidade socioambiental deve ser vista como uma conscientização que deve estar vinculada às organizações e fazer parte de seus objetivos, e não apenas como estratégia de marketing e geração de lucro. Prezados, venham por meio deste apresentar nosso resumo para a primeira mostra científica virtual do Grupo de Pesquisa Fitantrop UFRPE, em homenagem ao Dia Nacional da Caatinga. Intitulado Gestão Ambiental, um estudo bibliográfico sobre a Caatinga, teve como autores Ana Rafaela da Costa, aluna da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e eu, Janine da Silva Gomes, aluna da mesma instituição. O resumo enquadra-se no GT1, Organizações e Meio Ambiente. Através dos nossos estudos, podemos perceber que o desenvolvimento sustentável vem ganhando cada vez mais força e crescimento nos âmbitos organizacionais e corporativos, sendo considerado muitas vezes como um fator de competitividade e de diferencial entre as empresas. Quando nos referimos ao sertão do Baixo Pajeú, que possui como bioma predominante a caatinga, algumas práticas vêm causando a desertificação do solo,
Que práticas seriam essas? O desmatamento para a obtenção de lenha e também a extração do carvão mineral, além de outros fatores, como, por exemplo, problemas associados às mudanças climáticas, que contribuem mais ainda para a falta de conservação dessa área. O nosso objetivo principal foi de identificar problemas socioambientais provenientes da ineficiência da gestão dos recursos naturais localizados na Caatinga, na região do Sertão do Pajeú. Os procedimentos metodológicos foram estudos explanatórios de abordagem qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas nas plataformas de periódicos CAPES e Cielo, buscando assim artigos com palavras-chave como a sustentabilidade. Os nossos resultados parciais apontam que o bioma ele apresenta uma contínua degradação ambiental, que é proveniente de práticas de desmatamentos, queimadas ou até mesmo do uso de fertilizantes na agricultura e a crescente urbanização, provocando a perda da fauna e da flora da região. Então, podemos dizer que está cada vez mais evidente a ausência de animais e até mesmo de plantas que eram utilizadas para fins medicinais. Podemos concluir, então, que o presente estudo feito contribui na análise dos principais problemas encontrados no bioma Caatinga e os principais agentes causadores, podendo, assim, propor um estudo no futuro mais aprofundado sobre o assunto a fim de encontrar soluções que possam ajudar a diminuir, reduzir os impactos das técnicas extrativistas e na recomposição do solo. Olá, eu sou Maria Ricaele de Andrade Silva, aluna do curso de Administração da UFRPE, e vou dar início à apresentação do nosso trabalho com o seguinte título: o ICMS ecológico em políticas de conservação de águas, avaliação entre o ICMS ecológico nos estados de Pernambuco e Piauí. Quanto à introdução, as transferências fiscais ecológicas no Brasil, elas correspondem à parte do que é repassado aos municípios do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com base em indicadores ecológicos. Conhecidas pelo nome ICMS ecológico, elas foram criadas no Brasil, inicialmente no estado do Paraná, isso por volta de 1990. Entre os critérios ecológicos ambientais que são adotados no Brasil, 3 aparecem com mais frequência. O primeiro é a Unidade de Conservação da Natureza, o segundo, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o terceiro, Conservação de Águas. Já existe na literatura estudos sobre ICMS ecológico em unidades de conservação da natureza, como também sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. Entretanto, sobre conservação de águas, a literatura ainda é bastante escassa. Além disso, destaca-se a importância de proteção de rios e mananciais para o bioma Caatinga, que apresenta clima semiárido. O objetivo dessa pesquisa é descrever e avaliar as transferências fiscais ecológicas em políticas de conservação de águas. A metodologia ela se baseia em análise descritiva sobre o tema, leis, decretos, artigos científicos, e análise quantitativa em 2 estados brasileiros para avaliação de impacto. Os estados brasileiros selecionados para avaliação de impacto foram o estado do Piauí e Pernambuco. Os estados mencionados eles foram selecionados levando em consideração o fato do primeiro possuir o critério de conservação de águas já implementado no ICMS ecológico, enquanto que o segundo estado, apesar de ter o ICMS ecológico implementado, não possui o critério de conservação de águas em seu esquema de transferência fiscal ecológica. Além disso, os 2 estados fazem parte da mesma região geográfica, a região Nordeste. Então, pretende-se aplicar o método de diferenças e indiferenças para analisar os dados coletados sobre os estados mencionados. Entretanto, nesse estudo avaliamos apenas os dados coletados no estado do Piauí após a implementação do ICMS ecológico, pois a coleta de dados ainda está em andamento. Os resultados parciais indicam uma evolução positiva para o critério de proteção de mananciais no estado do Piauí. Então, diante do exposto, o ICMS ecológico tem o potencial de contribuir para a melhoria das condições ambientais a nível local, mais especificamente em relação à proteção de mananciais. Assim, essa pesquisa busca preencher a lacuna existente quanto aos estudos sobre as TFEs relacionadas ao critério de conservação de águas, fazendo uma primeira avaliação ou tentativa de impacto dele entre os estados. Primeira mostra científica virtual do grupo de pesquisa Phytanthropic, UFRPE. Grupo temático GT1, Organizações e Meio Ambiente. Meu nome é Leonardo Rodrigues Ferreira, sou apresentador.
resumo o perfil dos produtores da agricultura familiar do assentamento Açude Grande em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Introdução. A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção agrícola do Brasil. Desta forma, entender o perfil do produtor torna-se indispensável para a formulação de políticas públicas para fomentar a agricultura de famílias de pequenas propriedades agrícolas, cujo principal objetivo é a subsistência, ou seja, o pequeno agricultor planta para a sua sobrevivência. Objetivo. O objetivo geral é levantar o perfil social e econômico dos trabalhadores da agricultura familiar localizados no assentamento Açude Grande, na zona rural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Os procedimentos metodológicos e métodos. Foram aplicados 15 questionários contendo 34 perguntas abertas e fechadas para os responsáveis da produção agrícola de cada localidade. As perguntas identificam o perfil do trabalhador rural, podendo, através de análise, extrair as maiores dificuldades enfrentadas pelas famílias do assentamento agrário. Os resultados parciais ou finais. Os resultados encontrados demonstram que a maioria dos entrevistados são beneficiários do programa social Bolsa Família, pois têm filhos em idade escolar. A faixa etária gira em torno de 35 anos, com baixa ou nenhuma escolaridade. Em 30% dos casos existe um idoso aposentado pelo INSS e que a produção agrícola é essencialmente para subsistência, ou seja, consumo próprio. O excedente ou a pequena sobra é comercializar locais. Como conclusão, a agricultura familiar é basicamente de subsistência. Uma parte dos trabalhadores rurais são beneficiários de algum programa social do governo, outros são aposentados e seu ganho sustentam a família. O excedente da produção é vendido abaixo do preço do mercado, pois os custos de comercialização são grandes. No contexto sociocultural da região, existe uma carência de atividades sociais, falta de assistência à saúde e a educação limita-se ao ensino fundamental. O acesso ao assentamento é bastante precário. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno, sou docente da UFRPE, UAST, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e juntamente com minha parceira de trabalho, Ana Célia, trouxemos o resumo: o planejamento de arborização urbana, sua importância e benefícios no semiárido pernambucano. Bem, a população brasileira, de acordo com o IBGE, vive em sua maioria nos centros urbanos. Em Serra Talhada não é diferente. Conforme o Instituto, cerca de 77% dos serra-talhadenses residem na cidade. Desta forma, é importante abordar sobre a importância do bem-estar em sociedade urbano, vindo assim à tona o tópico sobre a arborização urbana. Para a realização do mesmo, utilizamos a plataforma Google Academics, onde buscamos por palavras-chave que levassem ao tema, desta forma encontrando artigos os quais foram filtrados entre 2017 e 2021, sendo assim um levantamento bibliográfico do tipo exploratório. Como resultado, foi possível obter que locais com arborização são mais agradáveis aos sentidos humanos, pois a vegetação consegue diminuir a temperatura local, controlar os ventos e tornando assim o local mais fresco e com menos poluição. Tendo isso em vista, um plano de arborização é essencial para toda e qualquer cidade, em especial aqui no Nordeste do país, que é localizado em um local do globo onde recebe mais ondas de calor, sendo assim mais carente dessa temperatura ideal. O planejamento, quando bem elaborado e executado, consegue trazer resultados imensuráveis, permitindo estabilidade climática no local, conseguindo gerar um bem-estar para toda a comunidade de seres viventes da região, consequentemente gerando um conforto ambiental, onde se agrega uma melhoria da saúde física e mental, concluindo assim que é imprescindível um planejamento de arborização urbano, o que gera a valorização do ambiente e o enriquecimento estético, obtendo assim qualidade de vida ímpar, entrosando o natural ao criado pelo homem. Muito obrigado. Olá, eu sou Maria Ricaide de Andrade Silva, aluna do curso de Administração da UAST-UFRPE e vou dar início à apresentação do nosso trabalho com o seguinte título: Sugestões para a elaboração de um plano de arborização urbana para a recuperação da vegetação de Caatinga. Quanto à introdução, o desmatamento da vegetação de Caatinga devido à ocupação desordenada é um fenômeno comum nos municípios nordestinos, inclusive nos de pequeno porte do sertão paraibano. Fato que tem causado problemas ambientais
e contribuir para as mudanças climáticas, interferindo na qualidade de vida dos seus habitantes. Além disso, há uma escassez de políticas públicas voltadas à recomposição dessa vegetação nativa. O objetivo é apontar alternativas para a elaboração de um plano de arborização urbana para a cidade de Princesa Isabel, no sertão paraibano. Os procedimentos metodológicos, o estudo classifica-se como exploratório descritivo com abordagem qualitativa, realizou-se uma revisão sistemática de literatura, em especial na plataforma Cielo, com os termos de buscas, plantas nativas de caatinga e arborização urbana no semiárido, e uma pesquisa de campo no município de Princesa Isabel, PB, com observação sistêmica em loco da sua realidade. Os resultados, a partir dos dados levantados, eles apontam que a arborização urbana proporciona benefícios como promoção de um ar mais puro, redução das emissões de gases poluentes e, consequentemente, melhoria da saúde da população. E, ao analisar a lei orgânica do município, o estudado constatou-se que compete ao poder público local a preservação das florestas, da fauna e da flora. Desse modo, sugere-se um plano de arborização urbana através da reintrodução de espécies nativas e adaptadas ao microclima local, uma vez que Princesa Isabel PB predomina as espécies Ficus, Benjamina e Prosopis juliflora, que não são nativas e podem trazer impactos negativos, como rápida disseminação, ataque e extinção de árvores nativas. Então, fez-se um levantamento bibliográfico acerca de espécies nativas, que são angico, aroeira, catingueira, canafistula do besouro, ipê-roxo, sabiá e umbuzeiro. E verificou-se que aquelas que possuem melhor adaptação para o plantio em calçadas são a aroeira, a canafistula do besouro e ipê-roxo. E as demais árvores seriam para praças e parques, sendo o sabiá ele não é recomendado para o plantio em praças públicas, devido à liberação de espinhos no solo. E, então, a partir da conclusão, sugere-se à Prefeitura a implantação de um programa em parceria com o Instituto Federal de Ensino e Pesquisa presente no município e a realização de um estudo prévio de solo, seguido do plantio de espécies nativas mais adequadas e da conscientização da população acerca da importância da arborização, bem como realização de treinamentos com os profissionais responsáveis pela limpeza das vias públicas para que essas árvores não gerem problemas futuros com tubulações subterrâneas e fiações elétricas. Olá, eu sou Gilvan Lopes Serafim Filho e vou discutir o trabalho intitulado Cobertura Arbórea em duas áreas de Caatinga no Vale do Catimbau, Pernambuco, Brasil. A Caatinga ela é um bioma de grande importância para o Nordeste brasileiro, né? Possui uma estrutura vegetacional que está diretamente condicionada ao clima em relevo, principalmente por conta da baixa precipitação e ambiente edáfico. Historicamente, esse bioma ele possui alto índice de pressão antrópica. Essa pressão antrópica vai estar relacionada a atividades ligadas à agricultura, à pecuária, extrativismo e expansão urbana, né, que tem gerado grandes impactos ambientais e contribuído para a descaracterização da composição florística, né, e, em consequência disso, uma supressão à cobertura vegetal original. E aí o trabalho ele consiste numa contribuição para o conhecimento da composição florística do componente arbóreo em duas áreas de Caatinga. Bom, foram realizadas excursões mensais nas duas áreas. Em cada área foram implementados 10 transectos paralelos e distantes entre si 30 metros. Em cada transecto foram marcados 10 pontos, com distância de 10 metros entre si. Em cada ponto de amostragem foi estabelecida uma cruz, gerando 4 pontos quadrantes. Dentro desses pontos quadrantes foram registrados os primeiros indivíduos em nível de família, gênero ou espécie, vivo ou morto, sempre de pé, né, com o diâmetro do caule na altura do peito equivalente a 5 centímetros. Bom, dessa maneira, encontramos 393 indivíduos arbóreos, 10 famílias, 15 gêneros e 16 espécies, tá? Que foram identificados sempre que possível em loco. Porém, quando não foi possível, o material botânico ele foi coletado e levado para o laboratório. Bom, a família que mais se destacou foi a família Fabácea, com 275 indivíduos, 5 gêneros e 6 espécies, né? As espécies com maior abrangência foram Ptilocarpa moliniformes, com 129 indivíduos, Clamecris baxtachia, com 81. As com menos abrangências foram Terminaria tetráfila, com 2 indivíduos, e Manílcora rúfula, também com 2 indivíduos. O componente arbóreo equivale a 69,9% das duas áreas estudadas. Como conclusão,
A cobertura arbórea da caatinga ela possui espécies com maior e menor abrangência, né? Exemplificado aí pelas espécies que foram citadas. Os estudos com extratos vegetacionais são importantes para o conhecimento da flora original, né? E esses dados eles podem servir como norteamento para o planejamento de projetos que visem a proteção e a conservação do ambiente de Caatinga, principalmente dessas áreas com histórico, né, de degradação, de antropização. Obrigado. Olá, meu nome é Luana Emanuela Araújo Marciano e juntamente com Felipe Mendonça de Lima e Moacir Cunha Filho, desenvolvemos o trabalho intitulado Desenvolvimento do capim-búfio sob estresse salino. O capim-búfio é uma planta forrageira que é bastante utilizado na alimentação animal e tem grande importância principalmente em regiões semiáridas, regiões mais secas. Isso ocorre porque esta é uma espécie perene com uma boa capacidade de rebrota, tem um bom porte, tanto para pastejo direto dos animais quanto para realizar o seu corte. Além de ser resistente à seca, podendo resistir a baixos índices pluviométricos em um longo período de tempo. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi analisar o crescimento do capim-búfio, submetido a diferentes níveis de estresse salino em diferentes períodos. Este experimento foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no município de Recife. E o capim ele foi plantado em 30 vasos, distribuídos aleatoriamente. E foram submetidos também a 3 níveis diferentes de salinidade, sendo o nível neutro, que é sem adição de sal, o nível 1, com 1 grama de NaCl por litro de água, e o nível 2, com 2 gramas de NaCl por litro de água. Aí, a cada período de 28 dias, nós realizamos a medição da altura e do peso de massa verde, para assim obter nossos dados para avaliação. No primeiro período, as alturas foram de 46,6, 41,2 e 46 centímetros. No segundo período, as alturas foram de 46,3, 39,9 e 41,8 centímetros. Já no terceiro período, essas alturas foram de 32,7, 34,5 e 34,6 centímetros, para os tratamentos neutro, nível 1 e nível 2, respectivamente. Então, como podemos perceber no gráfico, ao longo dos períodos, ou seja, a cada novo corte, essa altura diminuía, mas isso pode ser explicado pela própria fisiologia da planta. Uma vez que ela é mais jovem, sua capacidade de multiplicação celular é maior, mais vigorosa. Logo, seu crescimento também é mais rápido. Mas à medida que a planta vai sofrendo injúrias, como o corte mecânico, que foi o caso desse experimento, essa capacidade diminui e a planta perde o vigor vegetativo. Mas quando a gente compara os tratamentos quanto ao nível de sal, observamos que não houve diferença significativa. Então, mesmo com mais adição de sal, o capim ainda continuava com um bom crescimento. Logo, é possível fazer a utilização de águas salinas, que é bastante presente em regiões áridas, semiáridas, para a irrigação do capim-búfio. Então, embora as médias de altura diminuíam com os períodos, elas não diferem entre os tratamentos, mostrando que o capim-búfio possui um bom desempenho sobre diferentes níveis de sal adicionais. Saudações a todos, eu me chamo Eric Ben, sou mestrando pelo Prodema da UFPE e vou apresentar agora o trabalho intitulado Identificação de Floresta Ombrófila Densa por leitura de pixel e fotointerpretação. Primeiro, é importante ressaltar que o trabalho tem como área de estudo a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, também chamada de APA de Guadalupe, que tem como bioma predominante a Mata Atlântica, e que, mesmo sendo uma unidade de conservação, vem sofrendo ao longo de décadas o processo aí de degradação e, consequentemente, de fragmentação de seus remanescentes de mata. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo identificar o melhor índice de vegetação para o acompanhamento do ecossistema de floresta ombrófila densa de terras baixas. Para isso, foi utilizado imagens dos satélites Landsat 5, 7 e 8. Essas imagens foram vetorizadas nesses fragmentos de floresta ombrófila densa, foram vetorizados no QGIS. O processamento ou a leitura de pixel propriamente dita foi executado no Spring,
Esses dados foram processados em ambiente R, né, utilizando a linguagem de programação R, e os gráficos plotados através do RStudio. Foi estudado os anos de 1984, 1990, 1992, 2001, 2006, 2011 e 2016. Para comparação, foi calculados 4 índices de vegetação: o EVI, o NDVI, o NDWI e o PA. Os resultados apontam que o índice de vegetação com melhor desempenho foi o PA, o penetração atmosférica, mostrando aí forte estabilidade na casa dos 50 NC, em especial aí para o pixel alfa. Os demais índices apresentaram problemas. Entre os problemas eu posso destacar a não diferenciação entre mangue e floresta umbrófila densa, ou aí a variedade nos números, a instabilidade dos números quando mudado de um satélite para outro. Com os resultados bem-sucedidos da presente pesquisa, conclui-se que essas geotecnologias, em especial aí, né, a fotointerpretação unida à leitura de pixel, devem ser incorporadas como uma ferramenta ao monitoramento e fiscalização desses fragmentos de mata dentro da unidade de conservação. Olá, sou Gilvan Lopes Serafim Filho e vou discutir a pesquisa intitulada Importância da palmeira Ciagus coronata para o desenvolvimento e conservação de orquídeas epífitas, desenvolvida em 2 áreas de Caatinga inseridas no Parque Nacional do Catimbau, especificamente no município de Buíque. Os estudos florísticos e fitossociológicos que são desenvolvidos na região permitem o conhecimento dos indivíduos arbustivos e arbóreos, destacando a importância ecológica das espécies para o bioma Caatinga. Dentre os indivíduos arbóreos que compõem este estudo florístico, foi observado plantas vasculares epífitas da família Orquidácea se desenvolvendo sobre os troncos da palmeira Ciagus coronata, de nome popular ouricuri, dando sentido a uma pesquisa paralela que visou relacionar a ecologia entre estas e o florófito. Foram realizadas excursões mensais nas 2 áreas de Caatinga no Parque Nacional do Catimbau, com coleta de material botânico dos indivíduos arbustivos e arbóreos, inclusos nos transectos com perímetro do caule ao nível do solo maior ou igual a 9 cm. Foram instalados 10 transectos paralelos e equidistantes 30 metros, 10 pontos a cada 10 metros em cada transectos, 4 pontos quadrantes em cada ponto dos transectos, registro do indivíduo que correspondesse ao critério do perímetro do caule, espécie, gênero ou família, vivo ou morto ainda de pé por ponto quadrante. Ainda, coleta botânica da família Orquidácea vegetando sobre a palmeira Ciagus coronata. Foram amostrados 100 pontos por área, em cada área 400 pontos quadrantes e 400 indivíduos. 16 espécies arbóreas foram inventariadas, apenas um florófito, a palmeira Ciagus coronata, e sobre a palmeira ocorrem 2 gêneros e 3 espécies da família Orquidácea, Catasetum cato, Catasetum purum e Vanilla palmaro, vegetando na área de transição, bainhas persistentes das folhas mortas da palmeira, logo abaixo da copa. Essa área é rica em matéria orgânica e água e disponibilizam as condições ideais para a germinação de semente e estabelecimento de plântulas, tornando a espécie de palmeira um florófito específico para as espécies da família Orquidácea inventariadas. Obrigado. Olá, eu sou Marilene e vou apresentar o estudo que tem como título O Dar Nome, Saberes Locais dos Mateiros no processo de identificação de plantas nativas em comunidades rurais. O estudo tem a coautoria de Janaína Albuquerque e o professor Alexandro Bilar. As sociedades desenvolveram maneiras particulares de compreender e identificar os elementos naturais, os classificando de acordo com as características observadas a partir de suas vivências. No que se refere às plantas, temos os mateiros, que são considerados especialistas locais por possuírem conhecimento da vegetação. Sendo assim, este estudo teve por objetivo
analisar os saberes dos mateiros no processo de identificação de espécies nativas em comunidades rurais no litoral norte pernambucano. O estudo foi desenvolvido nas comunidades de Penedinho e Chico Mendes I, ambas localizadas no município de Tracunhaém, conforme é possível observar no mapa. Os procedimentos metodológicos incluíram a identificação de 5 informantes-chave por meio da técnica bola de neve, a realização de entrevistas com perguntas sobre a vegetação e de cunho socioeconômico, bem como observações de campos, registros fotográficos e análise qualitativa dos dados. Os entrevistados possuíam idades entre 47 e 85 anos, sempre trabalharam na agricultura e têm como principal fonte de renda a comercialização de sua produção agroecológica. Observou-se a partir dos depoimentos que os saberes dos mateiros são tecidos e transmitidos por meio da oralidade, do praticar e principalmente do observar as diferentes características das partes das plantas. Por exemplo, a textura, o cheiro, a cor, o formato, entre outras, que dão nome a estas de acordo com a característica que mais chama a atenção. Como exemplos de plantas que conhecem, os mateiros citaram 49 espécies que estão presentes nas matas das comunidades e em seus agroecossistemas. Concluiu-se que os mateiros entrevistados possuem um amplo conhecimento da vegetação e que tem sido aperfeiçoado e repassado entre as gerações, e o que evidencia a pluralidade, a singularidade dos saberes locais e a estreita relação destes entrevistados com a natureza. Obrigada pela atenção. Bom evento a todos! Meu nome é Janaína Vitória Albuquerque, autora narradora, e venho apresentar o trabalho intitulado O uso de plantas medicinais como estratégia ambientalmente segura na remediação de arboviroses. O trabalho tem autoria de Marlene Vieira Barbosa, Solange Laurentino dos Santos e colaboração da professora Regiane Magalhães de Mendonça Pimentel. A ela, nossos sinceros agradecimentos. A utilização de inseticidas sintéticos vem ocasionando sérios problemas devido aos altos custos para os usuários, desequilíbrios ambientais e aumento na resistência do mosquito. O trabalho tem como objetivo avaliar a percepção dos sujeitos sociais sobre o controle vetorial no município de Serra Talhada, visando evidenciar sua eficiência no uso de repelentes biológicos nos insetos vetores. Visando verificar a aceitabilidade e o uso corrente desses insumos nas comunidades, foi adotada a técnica do discurso sujeito coletivo, cuja proposta metodológica busca abordar essa discursividade preservada em todos os momentos da pesquisa. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. Como resultados, apoiando-se nas revisões bibliográficas, evidencia-se que os fatores de risco estão diretamente relacionados aos aspectos sociais no processo entre doença e saúde, motivo pelo qual escolhemos o bairro de Mutirão e da Coab, na cidade de Serra Talhada, no interior pernambucano. Essas unidades territoriais se caracterizam por condições de vulnerabilidade sociais, onde a população que reside apresenta baixa condição socioeconômica, carência de saneamento e infraestrutura nas ruas, além de altos índices de desemprego e desnutrição. A partir dos discursos, observou-se que a população acredita sim no uso terapêutico dessas plantas medicinais, no controle de vetores, e que a parte mais utilizada pela população foram as folhas. Foi encontrado um universo de 107 espécies comprovadas como eficazes no controle do vetor, Aedes aegypti, e dentre dessas espécies, algumas são amplamente utilizadas no semiárido nordestino, muitas delas como temperos, finalidade aromática, possuindo um alto grau de atividade larvicida comprovada. Sendo assim, conclui-se que com o saneamento ambiental, sobretudo com abastecimento regular de água, coleta de resíduos e drenagem urbana, conseguiremos compreender os processos sociais que determinam a ocorrência dessas arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Obrigada.